Caraca, virei crente. Eu sou obrigado a fazer alguma coisa agora? Fala galera, eu sou o pastor Douglas Guimarães e eu quero falar um pouco com você sobre esse tema. Quando a pessoa vira crente, ela tem que mudar um monte de coisa. É obrigatório? Como é que funciona isso? Vamos descobrir hoje. Galera, eu sou pastor de jovem e de adolescente. E se tem uma parada que deixa a galera bolada, é exatamente o seguinte: se eu virar crente, o que vai acontecer com a minha vida? Vou perder meus amigos? Vou ter que parar de fazer as coisas que eu gosto? É engraçado que a galera fica logo pensando: vai rolar a lista do pode ou não pode? Tem uma sequência de obrigações a cumprir. E aí tem muita gente que nem se aproxima, não chega nem perto da igreja. Aí tem ainda aqueles que chegam, gostam, até pensam em frequentar, mas aí começam a pensar: as obrigações vão vir, as obrigações estão me perseguindo. Mas e aí, afinal de contas, quem vira crente tem coisas a fazer por obrigação ou não? Como é que funciona isso? Para a gente entender essa história, eu quero levar você a pensar comigo em uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Na verdade, é a única carta pessoal, ou seja, Paulo enviou para uma pessoa e não para uma igreja. É a carta a Filemon. Mas pastor, que nome é esse, cara? Filemon? Caraca, que nome é esse desse maluco? Cara, Filemon era um crente que viveu na época do apóstolo Paulo. Ele se converteu, muita coisa mudou na vida dele, mas Filemon ainda estava em processo de transformação. Então ainda tinham algumas coisas em Filemon que não haviam sido mudadas. Um bom exemplo de uma parada que acontecia na vida de Filemon é que Filemon era dono de escravos, velho. Você consegue imaginar isso? Um cara crente que tinha escravos. Você consegue imaginar? Uma pessoa adorando a Deus no culto, dia de domingo. E, enquanto isso, escravos na sua casa. Cara, parece doideira, né? Mas naquela época rolava muito disso. Pessoas tinham escravos e isso era uma prática comum. Então, alguns se converteram e ainda tinham escravos. Filemon já era convertido. Talvez ele fosse até batizado, mas ele não conseguia olhar para os seus escravos e enxergá-los como pessoas, até mesmo como irmãos. Para ele ainda era um bem, algo que ele adquiriu com dinheiro, uma propriedade. Em outras palavras, Filemon era igual eu e você, uma pessoa sendo transformada e lapidada pelo Espírito Santo de Deus. Cara, a história era muito louca mesmo. Filemon tinha um escravo chamado Onésimo. Filemon se converteu. Só que Onésimo, em um dado momento, fugiu. Talvez ele não tenha aguentado mais a pressão do seu dono. E ele falou: cara, eu vou fugir, eu vou procurar uma vida melhor. Onésimo fugiu. Só que Onésimo encontrou o apóstolo Paulo. E Onésimo começou a ficar perto de Paulo. E olha só que parada muito louca, velho. Paulo pregando sobre liberdade, sobre a liberdade que nós temos no Espírito, a liberdade que nós temos em Cristo, um Deus que nos liberta. Aquela mensagem foi como uma bomba na vida de Onésimo. Onésimo aceitou a Jesus. Onésimo passou então a ter uma caminhada com Cristo e ele ajudava o apóstolo Paulo. Agora, olha que coisa mais louca. Onésimo estava fugindo. Isso não podia continuar dessa forma. Como diz um amigo meu, alguma coisa de errado não está certo nessa história. Agora, Onésimo era um cristão e ele precisava consertar algumas coisas. Ele havia fugido. É nesse ponto da história que entra o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo escreve para Filemon, intercedendo por Onésimo, dizendo: olha, recebe ele aí de volta, vai. Faz isso, por favor. E mais, eu sei que você deve ter tomado algum prejuízo na história. Bota isso na minha conta, cara. Eu sei que a fuga de Onésimo talvez tenha te causado prejuízo financeiro. Põe isso aí na minha conta, cara. E aí é que vem a nossa resposta. Lá no início do vídeo a gente fez um questionamento. E as palavras do apóstolo Paulo, endereçadas a Filemon, vão responder exatamente a nossa questão. Olha só o que a Bíblia diz. Filemon só tem um capítulo. Vai lá no versículo 8, no versículo 9, no comecinho. Diz assim:
Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Olha o que o apóstolo Paulo falou para Filemão. Em outras palavras, era como se Paulo estivesse dizendo, cara, olha só, sou seu pastor, eu tenho autoridade sobre sua vida e eu podia mandar você libertar esse cara. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou deixar isso ao cargo do amor. E aí Paulo completa lá no versículo 12 até o versículo 14, dizendo assim, mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. É claro que a decisão de Filemão tinha que ser pela soltura de Onésimo, mas Paulo não queria forçar ele a fazer nada disso, porque as nossas escolhas, elas têm que ser motivadas pelo amor a Cristo. É o amor a Cristo que está em nosso coração que nos move à mudança. Cara, o papo é reto. A verdade é que servir a Deus não é você cumprir um monte de coisas por obrigação, não. Servir a Deus é fazer diferente, porque a sua nova natureza não suporta mais os comportamentos do passado, entende isso? Servir a Deus é algo que vem daqui, ó. Sabe o que é mais bacana de tudo isso? Paulo tinha certeza que Filemão era um cara convertido. Paulo pegou Onésimo e falou, Onésimo, vai, volta para consertar essa situação. Paulo confiava na transformação que o Espírito Santo estava fazendo na vida de Filemão. Eu também tenho certeza que Deus está trabalhando na sua vida. Tenho certeza absoluta que o Espírito Santo está te moldando e que também tem muita coisa que você está abandonando, porque isso já não faz mais parte da sua história. Mas se Deus te colocou diante desse vídeo, é porque talvez Ele queira um pouco mais de você. Talvez Ele queira que você deixe fluir de dentro para fora a transformação e não mais de fora para dentro. Sabe? Você não tem que ir mudando porque alguém te disse. Não. Mude, porque o seu coração agora é dirigido por Deus. E aí? O que o Espírito Santo falou contigo? Você precisa de mudança? Então mude. Mas mude, por amor a Cristo. Deixe o Espírito Santo de Deus realizar essa transformação na sua vida. E que Deus te abençoe. E que Deus te dê forças para isso. E se você gostou desse vídeo, você vai me ajudar dando um like, tá? Se inscreve também no nosso canal. Tem outros vídeos. Toda semana a gente está colocando coisa nova. Tem vários assuntos lá no nosso canal. Confere, vale a pena. Compartilha esse vídeo. Assim como ele abençoou a sua vida, vai abençoar outras pessoas. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.